Então, como nós falamos, com a palavra o nosso Lucas. Queridos, então, primeiramente, boa noite. Antes de entrar no tema, esse caso que o Gilberto citou, da trova, né, do Cornélio Pires, é um caso real. Foi numa sessão mediúnica e o médium que havia incorporado o espírito era um espírito que estava tentando falar há muito tempo e ele não conseguia, porque ele não entrava na vibração do médium. Aí ele conseguiu e falou, contou toda a história triste dele. E depois, quando terminou isso aconteceu, se eu não me engano, em Porto Alegre ou em alguma outra cidade do sul do Brasil. Quando terminou, o doutrinador, o orientador, pediu para que o espírito fosse embora, e o espírito disse que não ia, porque ele não queria voltar para o lugar onde ele estava, e ele sabia que levava muito tempo para entrar em contato de novo, porque do lado de lá também tem fila, hein? Não é só do lado de cá que tem fila. Imagina a casa lotérica lá do plano espiritual. Então, o espírito disse que não ia sair. E era uma situação que ninguém sabia o que fazer, porque o doutrinador fala de novo e o espírito não sai. O que a gente faz? Bom, no sul do Brasil estava fazendo um frio enorme. Então, qual foi a ideia que tiveram? Falaram, vamos botar o cara lá no frio. E abriram a porta e o médium foi retirado. Quando fecham a porta, alguém ouve o médium gritando, já saiu. Aí abriram a porta e trouxeram o médium de volta. Vejam como é o espiritismo no Brasil, né? Tem que dar um jeitinho também, que nem sempre vai na base do que Kardec comentou. Então, essa história a gente ilustra porque a gente sabe da realidade em que a gente vive. A gente sabe dos percalços que acontecem e que nem sempre é exatamente aquilo que a gente tinha idealizado, mas são as coisas que aparecem, nós temos que aprender a lidar com isso. O tema da noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse tema é bom, né? Porque está difícil. Esse tema é bom porque está complicado. Foi Jesus quem falou. Jesus disse isso falando às pessoas que de nada adianta amar os amigos e odiar os inimigos, porque os teus inimigos fazem a mesma coisa, eles amam os amigos dele e te odeiam. Então a proposta de Jesus é que não haveria mais grupos na terra. As pessoas não se dividiriam mais, todas elas se amariam. Mas até que isso ocorra, vai levar um tempo. O item de hoje, que a gente escolheu, é o item 5, os inimigos desencarnados. Esse tema é bom também, né? Esse tema vai deixar a gente acordado, o motivo é esse, tá? O motivo é porque eu sei que esse horário, o pessoal vem do trabalho, está cansado, senta, dá aquela cochilada. Então a gente vai pegar um tema que é um tiro de canhão, que é para ver se ninguém dorme. Se alguém dormir é porque deve ser a terapia do sono, que também é uma terapia que funciona. Nesse tema, os inimigos desencarnados. Então, contar de novo um caso que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Hilário Silva. Esse pseudônimo é uma enganação, porque de Hilário as histórias dele não tem nada. Quem pegar os livros desse espírito Hilário Silva é só tragédia, é só catástrofe. Então a pessoa não compra gato por lebre, já compra sabendo que só vai ter história trágica. E o livro se chama Almas em Desfile. Alguns já devem ter ouvido falar. E o nome da história é A Dor de Cabeça. Alguém já ouviu falar nessa historinha? Não? Se alguém tiver com dor de cabeça, presta atenção, hein? Presta atenção. Então, essa história, A Dor de Cabeça, está lá nesse livro, Almas em Desfile, psicografado pelo Chico. É sobre um homem chamado Sérgio Murilo. Sérgio Murilo tinha uns 30 e poucos anos, trabalhava, ganhava muito bem, morava no Rio de Janeiro. E o que é que ele mais gostava do Rio de Janeiro? Carnaval. Carnaval era a melhor época para ele.
O Sérgio Murilo, quando o carnaval chegava, já estava todo animado, já pensando no baile de carnaval. Carnaval passou há pouco tempo, né? Então a gente vai ficar fixado na história. Ele adorava baile de carnaval, sempre que o carnaval chegava, tinha um baile que ele gostava. Ele ia, era na segunda-feira, bom, até aí, ir no baile de carnaval não é problema nenhum. No baile de carnaval, o Sérgio Murilo gostava de interagir com a mulherada. Até aí, problema nenhum, né? A coisa tá como no mundo normal. E ele, obviamente, gostava de interagir com mulheres que ele considerava atraente. Bom, mas também até aí, né? Homem ou mulher que está procurando alguém do sexo oposto, ou hoje em dia nós devemos considerar também as pessoas homossexuais, a pessoa vai se atrair por alguém que considera atraente. É o normal. Até aí, problema nenhum. Qual era o problema? E o que tem a ver essa história com o tema da noite? Que tipo de mulher o Sérgio Murilo achava atraente? Vamos ver quem acerta para chegar em nosso lar mais rápido, que vai ganhar uns pontos assim no Enem espiritual. Ah, já tem um pessoal aqui que conhece de carnaval, hein? Tem um pessoal aqui que conhece de baile de carnaval. Qual era o tipo de mulher que o Sérgio Murilo mais se sentia atraído? Pelas mulheres casadas. Ah, agora a história está ficando interessante, né? Antes estava meio... Ele se interessava então pelas mulheres casadas. As solteiras, mesmo quando era bonita, ele achava que não, mas não tem tanta graça. As casadas são mais legais. E naquela noite, ele então sai do baile com uma mulher casada no seu automóvel, deixa ela em casa, ela salta, fecha a porta, né? Ele segue o seu caminho, vai até o lugar onde ele mora e vai pensando que sorte que ele deu. Porque nesse baile de carnaval, ele conheceu essa mulher, a Zélia. E a Zélia era casada, tinha um filho, não estava contente com o casamento, por isso foi no baile de carnaval. Ele jogou, né, como os jovens gostam de dizer, né, ele jogou o verde para colher o maduro, estava conseguindo. Ela disse que naquela noite não ia acontecer nada, mas no dia seguinte eles podiam se encontrar de novo. Então ele está pensando, e amanhã vai ser terça-feira gorda, porque eu vou me dar bem. Sobe para o apartamento, entra, era de madrugada, estava um pouco frio, ele resolveu ir tomar um banho. Vai no banheiro, liga o aquecedor para tomar um banho quente. E está pensando na Zélia. E como ele era um cara que gostava de curtir o carnaval, ele também gosta de cheirar éter. O famoso... Ah, tem um pessoal aqui que é do carnaval das antigas. Essa galera aqui é do cordão da bola preta. Ele gostava de cheirar éter, o famoso lança-perfume. O espírito deixou isso anotado. O que é impressionante é porque existem pessoas que criticam o espiritismo dizendo que é uma coisa alucinada. Vai ler as histórias que os espíritos contam. Ligou a água, está lá o aquecedor, a água está esquentando. Ele está querendo pensar na Zélia, que é a conquista que ele teve agora. E ele está dando uma cheirada no lança-perfume. Bom, essa foi a primeira vez que ele deu em cima de uma mulher casada? Quem acha que foi? Não, né? Esse não é amador. Esse é profissional. Ele deu em cima da Zélia porque no carnaval passado, há 1 ano, ele já tinha dado em cima de uma outra mulher, chamada Sônia. Sônia também era casada. Não, não é ninguém daqui não, tá, gente? Se tiver algum Sérgio Murilo, não é pessoal, tá? Se tiver Zélia ou Sônia. Ele deu em cima da Sônia,
que também era casada, tinha marido e 2 filhos. Sônia também estava triste no casamento. Só que o baile de carnaval não é solução para resolver tristeza de matrimônio. Aqui vai um parênteses, né? Aqui é só um parênteses, fecha o parênteses. Ele deu em cima dela e ela caiu na lábia dele. E ele deu a entender que se ela saísse do casamento, ele se casaria com ela. Tem alguém acreditando nisso? Não, ó, tá todo mundo aqui no planeta Terra, que bom, hein? Ela fez um movimento que ia sair do casamento e ele, obviamente, fez um movimento que não queria mais ela. E o que ela fez? Tem um pessoal que já sabe da história de cor, hein? O pessoal do coro é do coro mesmo. É porque tá fácil de entender o efeito dominó, né? Ela se suicidou. Como é que ela se suicidou? Ingerindo formicida. Ingerindo formicida. Para quem não sabe qual é o efeito, entra no YouTube e bota assim, formicida formigueiro. Aí vocês vão ver como é que acontece quando o formicida é colocado lá e as formigas ficam... Ela se suicidou ingerindo formicida. O marido da Sônia, suspeitando que tinha sido traído e que isso levou ela ao suicídio, enlouqueceu. Foi colocado no hospício e no hospício ele também se matou. Bom, quem acha que o Sérgio Murilo, quando soube da história, sentiu algum remorso? Levanta o braço. Não tem nenhum cristão aqui, gente? Todo mundo aqui está de olho vivo, né? Remorso nenhum. Aliás, ficou pensando que covarde que era esse marido da tal da Sônia. Não teve coragem de ser homem e continuar levando a vida dele. Bom, o Sérgio está ali cheirando o éter, o gás está esquentando a água e ele está querendo agora pensar na Zélia. Só que ele não consegue mais pensar na Zélia, ele está só pensando na Sônia, mas não é só na Sônia. Primeiro ele pensa no marido dela, no tal que se matou, e ele lembra que a mãe dele, que era espírita, coitada da mãe, né? Tem que aguentar um filhinho desse. A mãe, que é espírita, falava com ele sobre ir ao centro, sobre ler sobre a doutrina, e ele, refratário, mas às vezes ele reclamava com ela que ele sentia uma dor de cabeça, e a dor de cabeça era muito forte. E ele tomava remédios, mas a dor de cabeça não passava. A mãe resolveu perguntar no centro qual seria o motivo. E o médium disse que visualizou que o motivo da dor de cabeça era um espírito que estava obsediando o filho. Deu até o nome do espírito. Não contou o caso, mas deu a entender que era alguém que o filho tinha prejudicado muito. A mãe, com aquele sentimento de mãe, as mães coitadas, né? Só de ser mãe já é 50% em nosso lar, porque a pessoa sofreu para aguentar uma peça dessa, é coisa. A mãe está ali naquele sentimento, vai conversar com o filho e diz: meu filho, eu não quero dizer nada para obrigar você a ter um comportamento que você não queira, porque eu respeito a sua liberdade e como meu filho, eu sou sua mãe, mas não mando na sua vida. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: se você sofre, eu sofro. É coisa de mãe e pai também, né? Quando o pai está presente, se você sofre, eu sofro. Essa sua dor de cabeça, eu fui no centro e me disseram que tem um espírito que está forçando a sua consciência. O nome dele é tal.
E quando o Sérgio Murilo ouve o nome, pensa, não era o nome do marido da tal da Sônia? Mas quando morre, acaba. Ainda bem que ele morreu. Resolveu o meu problema. E ele ainda pensa, a minha mãe está sendo ludibriada lá no centro espírita. Está sendo enganada. Ela não consegue ter influência sobre ele, quem tem influência é o tal do marido, né? Do ex-marido morto. Bom, o Sérgio lembra da história e ele começa a pensar, bom, ainda bem que isso já passou, a dor de cabeça hoje em dia já não me causa tanto problema, eu quero é pensar no amanhã, porque amanhã eu vou estar com a Zélia. Bom, o gás escapou demais. E o lança-perfume faz efeito na mente. Ele tenta pensar na Zélia, não consegue. Só vem à frente dele a imagem de quem? Não é nem da Sônia. É do ex-marido dela falecido. A imagem do ex-marido falecido começa a se formar no espelho. Olha que legal. Isso é a alegria do palestrante. O pessoal que está ouvindo deve estar pensando, meu Deus, é um filme de terror. Para o palestrante é a alegria. A imagem do ex-marido morto começa a se formar no espelho. E o efeito do gás e do lança-perfume na consciência do Sérgio Murilo vai levando ele à inconsciência. Ele tenta compreender que situação é aquela, mas ele percebe que ele está caindo porque ele está desfalecendo e ele pensa, Zélia, Zélia, amanhã eu quero estar com você. E o espírito do ex-marido morto aparece para ele e diz, nem Zélia, nem Sônia, amanhã você vai estar comigo. E ele faz um movimento como se fosse estrangular. É óbvio que o espírito não tem como fazer isso, mas a pessoa inconscientemente. Aí o Hilário Silva, olha o pseudônimo, hein? Hilário. Dá um corte na história. Próximo parágrafo. No dia seguinte, um rabecão chegou para recolher o corpo do Sérgio Murilo, que ninguém entendia por que havia se suicidado. E no enterro, só a mãezinha dele estava lá para chorar o seu filho morto. Bom, a história é um pouco assustadora, mas deixa a gente acordado. E faz com que a gente pense e reflita de que quando nós temos uma atitude irresponsável, isso é o principal ensinamento, mais até do que dos inimigos desencarnados. Se nós temos uma atitude irresponsável, nós não somos uma ilha. A nossa atitude irresponsável vai acertar alguém que está do nosso lado. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um amigo, pode ser o patrão, pode ser o vizinho, pode ser o cara que mora do outro lado da rua, pode ser os filhos, pode ser o que for. Mas uma atitude irresponsável de uma pessoa já é o suficiente para causar uma desarmonia que acerta a todas as pessoas que estão em volta dela. Então, quando nós pensamos, para que serve eu vir aqui no Centro Espírita, aprender o Espiritismo? O que o Espiritismo tem a ver com o cristianismo e com outras vertentes religiosas? Nós temos diferenças que vamos abordar daqui a pouco, mas o que é que tem de semelhante? Primeiro, todas falam uma coisa fundamental: tenha na sua vida um comportamento responsável. Responsável, tenha responsabilidade.
seja alguém que tenha consciência de que os seus atos são atos que vão influenciar alguém que está do seu lado, e que se os seus atos influenciam alguém que está do seu lado, se alguém que está do seu lado tropeçar, é porque às vezes foi você que botou ali o obstáculo, ou ajudou a empurrar, ou fez alguma coisa que o atingiu. Então, sejamos responsáveis. A segunda coisa, e que é o ensinamento do item de hoje, depois eu vou ver se eu conto uma historinha mais leve, para desanuviar um pouco, mas é porque a gente entende que o ensinamento, ele tem que nos chacoalhar de alguma maneira. O que é que nós atraímos na vida? Aí já é uma explicação que outras religiões talvez não tenham, a nossa doutrina, graças a Deus, tem. Nós atraímos aquilo que nós gostamos. Mas aquilo que nós gostamos vem junto com um monte de outra coisa que talvez nós não estejamos dispostos a comprar junto. O que isso quer dizer? É como se fosse um pacote. Se a pessoa tem um desejo muito grande em determinada coisa, aquilo que ela deseja muito está ligado a outras coisas em volta que ela vai trazer do mesmo jeito. Quando nós comentamos aqui, né, do baile de carnaval, não é problema nenhum gostar de carnaval, de música de carnaval, gostar de ir no baile de carnaval. Ir no baile de carnaval porque quer conhecer alguém, não é problema. Mas o baile de carnaval é um pacote. Se nós puxamos ele, vem outras coisas juntos. E se nós não temos discernimento e não temos responsabilidade, a gente compra tudo e percebe que a maior parte foi ruim para nós, ao invés de ter sido bom. Agora, para que não vire um sermão, porque senão também, né, a pessoa pensa, pô, eu saí do trabalho, o trabalho já está complicado. Aí eu vou lá no centro para dar uma relaxada, o palestrante vem caindo em cima. Qual é o grande diferencial da doutrina espírita? Já falamos da parte da responsabilidade, já falamos dessa parte do discernimento um pouco que nós precisamos ter para ter essas coisas junto. Agora vamos falar do principal, que é o tratamento espírita, que aliás é a melhor terapêutica. A melhor terapêutica para qualquer problema é a terapêutica espírita. Aí vamos lá. Vamos citar o Divaldo Pereira Franco. Aliás, eu não sei qual é o mês que ele vai fazer palestras. Abril, ó, tem um pessoal antenado aí. Que bom. Pessoal tanto, que bom, que bom. Divaldo Franco tem a Mansão do Caminho, que fica lá na Bahia, né? Ele é um médium baiano. E ele certa vez contou um caso que se chama Obsessão e Depressão. Isso tem na internet, quem quiser procurar depois, o próprio contando. O que é que ele diz? Uma vez ele ia viajar, e lá na Mansão do Caminho, ele atende jovens que foram abandonados pelas respectivas famílias. Chegou um jovem que virou para ele e disse, Divaldo, ele chamou ele de tio, né? Tio, eu estou me sentindo muito mal. O senhor pode me ajudar? Aí o Divaldo disse, mas eu posso te ajudar em quê? É porque é o seguinte, eu tive um pesadelo muito ruim. Eu sonhei que um monstro ia me pegar. E quando ele me agarrava, eu acordei e depois não consegui mais dormir. E eu estou me sentindo muito cansado e muito triste. O Divaldo disse, olha meu filho, eu estou indo viajar agora, eu tenho que arrumar as malas. Será que você não pode vir aqui quando eu voltar? Aí ele disse, tio, eu acho que quando o senhor voltar, eu vou estar muito pior.
Tá bom, então senta aí que eu vou te dar um passe. Enquanto o Divaldo aplicava um passe, o Divaldo sentiu que havia um espírito emanando uma vibração negativa perto do menino. Virou-se para ele e disse: olha, vai procurar fulano, que é o médico e psicólogo aqui da nossa mansão, que ele vai te ajudar, porque você está com um tipo de depressão. Isso pode ser uma depressão. Você precisa de ajuda. Quando eu voltar, eu cuido de você. Tá bom. Divaldo viajou e quando voltou, foi perguntar onde é que estava o tal do menino, e o menino ele foi informado que tinham colocado o garoto no manicômio. Vocês já ouviram essa história? Alguns já, né? Outros estão. O menino havia sido colocado no manicômio, que é um tratamento muito apropriado. Foi colocado no manicômio e o Divaldo perguntou: mas qual o motivo? E ele disse: o nosso acolhido estava tentando suicídio de todas as formas. Ele batia a cabeça na parede, ele tentava se jogar. Precisamos dar um anestésico, ele foi colocado lá e está lá em tratamento. O Divaldo não sabia o que fazer e pensou que ele lembrava que aquele espírito negativo tinha aparecido perto do garoto. Ele pensou: e se nós evocarmos aquele ser? Talvez ele próprio nos dê a solução para que a gente resolva o caso. Terapêutica espírita pode fazer o que as outras não têm como alcançar. Então sentou o Divaldo e o tio Nilson. Tio Nilson é um dos cooperadores da Mansão do Caminho. E o Divaldo então adormece e o espírito que estava próximo ao menino se manifesta. E ele começa a contar que há mais de um século ele havia vivido naquela região e ele era um dono de terras. Ele era muito firme. Firme alguém fala quando quer dizer que é autoritário, né? Ele era muito firme. E por isso as pessoas pareciam que não gostavam muito dele, mas ele entendia que aquela firmeza era necessária. Um dia ele disse que chegou na sua fazenda e estava meio cansado. Foi conversar com sua esposa e pediu um chá. Ela preparou, ele tomou o chá, se sentiu mais cansado ainda e foi dormir. Quando abriu os olhos, estava um travesseiro e sendo empurrado na sua face. E ele ouviu a esposa dizendo: morre, miserável. Tu deves morrer, porque você é um tirano na nossa vida. Ele entendeu naquele momento que ela tinha colocado veneno no chá e que quem estava empurrando o travesseiro era um dos seus filhos. Ele não consegue brigar e acaba falecendo. Quando ele abre de novo os olhos, ele só vê uma escuridão. E ele ouve vozes falando: você tem que se vingar, olha o que fizeram com você, você tem que se vingar. Você foi morto. E ele pensou: morto? Mas eu estou ouvindo essas vozes, eu não morri. Sem saber o que fazer, correu para essa escuridão. Passaram-se décadas, até que de novo ele pensou: e as minhas terras? E pelo pensamento foi ligado até as terras que ele tinha lá na Bahia. Chegando de novo na fazenda, viu que a fazenda tinha mudado. A família não morava mais ali, era uma situação totalmente nova. E ele pensou: o que será que aconteceu com tudo? Onde estará a minha mulher e o meu filho? Continuou meio que vagando no espaço, até que num determinado momento se sentiu atraído por uma jovem que caminhava pela rua. Ele se aproximou dela e de repente viu que estava colado nela.
A jovem, ele olhou e não conhecia. Ela caminhou pela rua, era a cidade de Salvador, foi para sua casa, chegou em casa, tomou um banho, e ele disse que continuou colado a ela. Ela comeu, e quando foi dormir, ela em sono, o espírito se desdobrou, e ele reconheceu que era quem? Sua esposa reencarnada. Agora ela tinha um corpo novo. E ele disse: eu não entendi como, mas o espírito eu identifiquei. Tentei agarrar, mas ela voltou para o corpo. E ficou acordada. Aí eu pensei, vou ficar a noite inteira aqui para não deixar ela dormir. Conseguiu fazer com que durante uma semana ela não conseguisse dormir praticamente. E aí ela teve um surto e foi colocada no manicômio. No manicômio, ele fez com que um dos funcionários abusassem dela. Ela teve um filho, e como o filho ninguém vai pegar, foi colocado para que alguém adotasse. Esse espírito diz que tentou fazer com que ela se matasse, mas ela ainda continuava firme ali. E ele depois foi atrás do filho e identificou o filho naquele rapaz que havia sido adotado pela mansão do caminho. O espírito então termina essa preleção, esse monólogo, esse discurso, dizendo: agora eu vou fazer com que ela se mate e vou fazer com que ele se mate também, porque eu quero me vingar pelo mal que eles me fizeram na minha outra vida. Bom, o espírito fala isso, coitado, ele está falando através do Divaldo. Então quem é que tem que convencê-lo a se tornar um bom cristão? O tio Nilson. Sobrou para o tio Nilson, coitado. Tio Nilson era uma pessoa boníssima, mas naquele momento, o próprio Divaldo conta, tudo estava sendo gravado em fita cassete. Olha como a história é antiga, né? Hoje em dia tem no celular. Naquela época era na fita cassete. E o Divaldo conta que o tio Nilson primeiro pensou: meu Deus, me ajuda, porque o que é que eu vou falar para esse espírito? Aí qual foi um dos primeiros argumentos? O tio Nilson disse: mas espera aí, você quer matar a sua ex-esposa e o seu filho? Por quê? Porque eu quero fazer com que eles sofram também de morrer. Aí o tio Nilson: mas espera um momentinho, se os dois falecerem, eles não vão aí para o teu lado, não? Porque se eles forem, vão ser 2 contra 1. Você vai estar em desvantagem. Como você esteve na outra situação. Eu acho bom que você lembre que se você fizer isso com eles, eles é que vão ter vantagem sobre você, porque eles vão querer se vingar de você de novo e a coisa vai rolar. O espírito sofreu até um baque por um raciocínio simples. Mas ele disse: mas eu tenho o direito de me vingar. Tio Nilson falou: direito de se vingar ninguém tem. E o espírito disse: mas isso eu não aceito, porque eles não podiam ter feito aquilo comigo. E agora é o único propósito que eu tenho. O tio Nilson, coitado, pensou: e agora? Que argumento que eu uso? E aí ele pensou uma coisa simples também. Virou-se para o espírito e perguntou: mas você está feliz nessa sua situação? Feliz? Como assim? Você nessa situação, você quer se vingar. Você está feliz porque você quer se vingar e quer levar eles à morte? Não, mas eu não sei o que é felicidade. Eu só sinto a minha raiva em relação a eles. Tio Nilson então falou: mas espera um momento. Se você sente essa raiva e você não é feliz, a felicidade é o oposto disso. E se o que você quer é se sentir feliz, então eu te digo o oposto: não se vingue. Não se vingue, porque assim você terá mais chance de ser feliz.
O espírito ficou daquele jeito, mas disse: mas espera um momento, e quem é que vai fazer a justiça do que eu perdi? O tio Nilson falou: espere, porque Deus aplica a justiça a todos. Mas eu quero dizer para você, se você quer ganhar alguma coisa do que perdeu, não se vingue, não faça nada. Deixe que Deus cuide de você e Ele vai encontrar uma maneira de cuidar dos outros para que tudo se encaixe. O espírito não acreditou muito não. Parece discurso de político ou de padre, né? Mas aceitou. E disse: eu quero ver mesmo se eu vou ganhar alguma coisa fazendo o que você disse. Eu vou embora, mas eu quero lhe dizer o seguinte: eu vou voltar. Parece até o filme do Exterminador do Futuro, né? Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Vou voltar. Vou voltar para ter a minha vingança, né? O espírito então se afastou. Divaldo acorda. Está inconsciente, mas ouve tudo na fita cassete. E aí o tio Nilson, dessa vez, o tio Nilson não sabia o que dizer. Perguntou para o Divaldo: Divaldo, o que eu faço? E agora, a gente faz o quê? O Divaldo pensou: mas espera um momento, se ele se afastou também do nosso acolhido. Vamos lá no manicômio, porque ele deve estar se sentindo bem. O tio Nilson pensou: será? Bom, o Divaldo disse: só a gente vai ir e vai ver como é que está. Foram lá no hospício. O enfermeiro até conhecia o Divaldo. O Divaldo falou do acolhido, ele sabia quem era e disse: eu vou lá ver como é que ele está, mas aquele ali é um menino que está totalmente perdido nas ideias dele. Tudo bem, mas eu acho que ele melhorou. Aí o enfermeiro vai, o enfermeiro volta e traz o garoto. E eles percebem que o garoto está um pouco surpreso, mas é como se ele estivesse tranquilo. O Divaldo diz: eu acho que ele já está melhor. Aí o enfermeiro fala: senhor Divaldo, eu só posso liberá-lo se o responsável pelo hospital, o médico, deixar. O médico chega e pergunta: mas que situação é essa que está acontecendo aqui? Aí disse: é porque o Divaldo, esse senhor que está aqui, é o responsável pelo garoto. E ele pensou que o menino estaria melhor e veio aqui buscá-lo. Aí o médico olhou para o Divaldo e disse: o senhor é médico? Aí o Divaldo respondeu: não, eu sou médium. Isso no hospício. O senhor é médico? Não, eu sou médium. Então o senhor é louco. Vou deixar o senhor aqui. O senhor é médium? Como assim? Ele disse: eu sou médium, eu falo com os espíritos. Aí eu pensei: putz, por isso veio pegar o menino. O senhor é maluco. Eu é que vou deixar o senhor aqui dentro. O senhor está querendo levar um dos nossos pacientes? O Divaldo disse: não, pera um momentinho aí que de maluco o senhor não vai me chamar. O senhor entende de medicina, eu entendo de mediunidade. E eu quero lhe dizer o seguinte, para que não haja uma discussão, cada um do seu tema, eu sei que o meu afilhado aqui está bom. Eu sei que ele está bom, eu sei que ele melhorou. Por isso eu vim buscá-lo. Aí o doutor disse: não, como assim ele está bom? Ele pode estar bom na aparência, mas ele ontem mesmo estava dando cabeçada na parede para tentar se matar. E aí o Divaldo disse: mas o motivo pelo qual ele estava fazendo isso já desapareceu, porque eu sei qual era, e esse motivo já foi embora. O doutor disse: olha, eu não vou liberá-lo. Aí o Divaldo disse: pere lá, porque eu sou o responsável por ele. Se o senhor não liberar, eu entro com mandado de segurança e vou pedir a liberação dele, porque eu sou o responsável por ele. Aí o médico disse: mas se o senhor fizer isso, eu posso até atestar, mas ele vai se matar. E ao fazer isso, o senhor vai ser responsável, o senhor vai responder criminalmente. O Divaldo disse: ele não vai se matar, porque eu sei que ele já está melhor. E ainda vou lhe dizer o seguinte: ele vai continuar estudando, vai se formar, vai ter o diploma dele, eu vou trazer o diploma dele aqui para mostrar para o senhor. Aí o
o responsável pelo hospital, falou: se o senhor me trouxer o diploma dele, eu como o meu diploma. E o Divaldo disse: o senhor bota alfafa, que é para ver se o gosto melhora. Porque papel assim não vai dar não. Aí o Divaldo falou: permita-me que eu o leve, porque eu já sei como ele está. E ele vai melhorar. Mas o tratamento que ele precisa agora não é esse do hospício. É um tratamento espiritual nosso. O médico liberou e o Divaldo levou de novo para a mansão do caminho. O menino, coitado, não lembrava de nada. Ele não lembrava nem da vez que ele tinha ido falar com o Divaldo pela primeira vez. Fita magnética apagada. O Divaldo explicou, e quando ele contou a história, é curioso. O que o menino pensou foi: então, tio, eu tenho uma mãe. Que coisa curiosa, né? Ele pensou: eu tenho uma mãe. Eu não sou alguém que foi largado no mundo. O Divaldo disse: pois é, meu querido, você tem uma mãe como todo mundo tem, mas a sua mãe, ninguém sabe onde é que está. Porque pela história está perdida aí num manicômio da vida também. O menino diz, né, o que a gente vai fazer? O Divaldo diz: você tem que continuar aqui, ser tratado, vai se formar, que eu preciso levar o teu diploma lá para o médico para ele ver que você não vai se matar. O garoto volta às atividades e 1 ou 2 semanas depois, quem é que aparece na mansão do caminho? A mãe do garoto. A mulher chega, bate lá, é atendida, né, por uma das atendentes. Aí a atendente pergunta: o que a senhora quer? Aí ela diz: eu não sei bem, eu vim aqui atrás do meu filho. Atrás do seu filho, como assim? É, porque é o seguinte. Aí ela conta a história e depois a atendente diz: não vai falar com o Divaldo. Aí para o Divaldo ela conta a história de novo. Ela diz que há alguns anos ela estava andando na rua e de repente ela teve uma coisa de doideira e se sentiu doida varrida. Doida varrida é uma expressão, né? Hoje em dia não pode mais, que o politicamente correto proíbe. Eu não sei se é por causa do doido ou por causa do varrida, mas enfim. Eu estava doida varrida e aí me colocaram no hospício e eu não entendia mais nada e nada fazia sentido na minha cabeça, até que um dia eu acordei e eu pensei: eu estou me sentindo boa. Aí eu levantei, fui falar com a enfermeira olhou para mim e disse: nossa, você está com a cara de quem está boa. Aí eu falei: eu estou achando que eu estou boa. Eu estou achando que você está boa. Espera aí que eu vou chamar o médico. Aí chamou o médico já chegou olhando: ih, parece que você está boa. Aí ela disse: eu também estou achando que está boa. Aí a enfermeira: doutor, eu acho que ela está boa, hein? Aí o médico disse: você está com cara que está boa mesmo, eu vou deixar você ir embora. Isso é a medicina aplicada de maneira concreta. E o médico deu o atestado e ela saiu do manicômio. Quando ela estava indo embora, vem a atendente e diz: olha, esqueci de lhe dizer o seguinte, você aqui há muito tempo engravidou, engravidaram você. Você tem um filho que foi dado para doação. A gente não sabe onde é que está, mas é seu direito ir atrás dele, porque você é responsável por ele e ele pode ser o responsável também por você, dependendo da situação. Coitada, a mulher tinha acabado de ser mandada embora do hospício que ela tinha ficado lá. Vai catar o filho. Ela disse: eu já fui na casa de não sei quem, já fui na casa de não sei quem, só sobrou a mansão do caminho. O Divaldo ouviu aquilo e pensou: meu Deus, e se for a tal da mãe do garoto? Aí ela diz: como é que eu faço para ver se a pessoa, se o jovem que eu nunca vi é o meu filho? Aí o Divaldo disse: eu também não tenho essa resposta, mas eu vou fazer o seguinte: há quanto tempo você ficou no hospício? Um tempo tal. Tá, eu imagino que o seu filho deve estar entre essa e essa idade. É isso mesmo. Então eu vou pegar esse monte de garoto que estão nessa mesma idade aqui, vou botar em fila no pátio. Vamos ver se é algum deles, hein?
E o Divaldo, que também gosta de pregar peça, botou o garoto no último lugar da fila. Fez a fila no pátio, o menino está lá no final, a mãe vem para olhar e vai olhando para os garotos e vai vendo que nenhum deles se parece com ela. E coitada, ela vai ficando triste, e diz assim: Divaldo, eu acho que, né, o senhor, eu acho que não é ninguém. Não, olha até o final, olha até o final. Quando ela vê o último garoto, os dois se olham e é como se fosse mãe e filho olhando um para o outro. Então eles se reconhecem, se abraçam, choram muito. O Divaldo disse que chorou junto, porque ele é uma boa companhia para chorar também. E depois, quando eles se reencontram, o menino, a mulher diz que vai tentar encontrar um emprego ali na cidade de Salvador, e o menino diz que quer ir com ela. Aí o Divaldo falou: negativo. Primeiro vocês vão ficar aqui. Depois, porque você tem que estudar e ter o diploma, que eu tenho que levar para o médico, a mostrar que eu não sou maluco. O menino estuda, consegue se formar, ganha o diploma. O Divaldo vai lá para mostrar o diploma para o médico, com o garoto. O curioso é porque o médico diz: olha, eu fiquei muito contrariado aquele dia que o senhor veio aqui e fez aquela algazarra toda, ainda falando que era médium. Aí eu fui pesquisar quem era o senhor, e eu quero lhe dizer, hoje em dia eu estou metido nessas coisas também. Isso é que é força de expressão, hein? Eu também estou metido nessas coisas. Tá. Aí o menino já se formou e diz: agora eu quero ir morar com a minha mãe. Divaldo falou: olha, eu acho melhor que você continue aqui ligado à Mansão do Caminho. Ah, tio, mas eu já tô cheio daqui, agora eu quero ter minha vida. Tá bom, então. Então, você já tem um lugarzinho para arrumar? Já tem, eu já arrumei um trabalho, já tem até a namorada. Tá bom. Boa sorte. Aí, se despedem. Passaram 4 anos e meio, e eles nem apareceram lá de novo. Bom, no final desses 4 anos, vai fazer 5 anos, a família aparece de volta na Mansão do Caminho. Né? O Divaldo é avisado: Divaldo, tem aí um pessoal que você deve se lembrar, é o fulano de tal, tá com a mãe dele e a esposa. Ah, tá, pode para eles virem aqui. Aí eles entram e o Divaldo vê que eles têm um netinho, ou um filhinho, né? Dependendo da situação. O Divaldo vai conversar com eles e diz: que bom que vocês voltaram, sentiram saudade daqui. Aí ele disse: não, Divaldo, não é isso não. Na verdade, a gente veio aqui para pedir ajuda. Saudade do Divaldo ninguém sente, né? Não, eu estou precisando de ajuda mesmo. O que foi? É a nossa cria, é o nosso menino. O que tem? O que tem? Ele é o capeta. Ele é o diabo encarnado. Por quê? Porque você não tem noção de como é que ele é. Ele morde a avó, dá mordida no braço dela quando ela vai se aproximar dele. Ele chuta a nossa canela. A gente dá um presente para ele, ele pega e joga o presente na gente. Ele, o que puder destruir na casa, ele destrói. Ele só faz arte. O menino é endiabrado. A gente não sabe o que fazer. Aí por isso voltaram para pedir ajuda ao Divaldo. O Divaldo, aí eles perguntam: você sabe quem ele é, Divaldo? Porque a gente não está sabendo mais como tratar. Aí o Divaldo, né, pensa: eu acho que eu tenho uma hipótese, mas espera aí que eu vou confirmar. Deixa o menino aqui comigo. Aí o menino, né, 4, 5 anos, o Divaldo leva e dá um passe hipnótico. O garoto, né, adormece e o Divaldo conversa com o espírito. Bom, quem é o espírito?
Ah! Aí como é que o espírito começa falando? Meio como aquele senhor de fazenda, meio como criança. Olha aí, tio, voltei, hein? Eu não falei que eu ia voltar? Voltei. Tô aí de novo. Tô vendo, você agora tem uma família nova. Ah, não gosto dela não. Não gosto da minha família. Por que você não gosta? Ah, não gosto. Eu sinto uma coisa ruim dentro de mim quando eu estou com eles. Mas peraí, a sua avó ama muito você. Aí o espírito diz, não, a minha avó é uma bruxa. Aí o Divaldo brinca, dizendo, na época estava na moda a coisa da bruxinha, que era a bruxinha boa. Ele diz, não é uma bruxa não, é uma bruxinha. Pensa assim, mas o seu pai, sua mãe, não gosto deles não, eu sinto uma coisa ruim com eles. Aí o Divaldo diz assim, mas olha, o que é que faria você sentir uma coisa boa? Aí ele diz, não sei. A hora do não sei é a hora de pegar a pessoa no argumento. Aí ele diz assim, pensa o seguinte, pensa que se você sente uma coisa ruim e você não quer sentir essa coisa ruim, o que você vai fazer para essa coisa ruim ir embora? Aí o Divaldo fala, pensa diferente. Pensa diferente. Pensa que na verdade você gosta de estar com eles. Pensa que você gosta de estar com a sua vozinha, e com seu paizinho e com a sua mãezinha. Você só não sente e não gosta tanto assim, mas no fundo você gosta, porque sua vozinha te ama, seu paizinho te ama, sua mãezinha te ama. Aí o menino ficou assim, mas isso é, tio? Pensa dessa forma. Porque pouco a pouco, pensando assim, você vai ver que o sentimento vai ficar bom. Porque se nós pensamos algo e sentimos uma coisa ruinzinha, então pensemos o contrário, para que a gente sinta uma coisa boazinha. Pedagogia infantil, hein? Na hora. O menino, o espírito meio que fala, eu não sei se isso vai dar. Aí o Divaldo brinca, vai dar porque você vai dar aqui também, que você vai vir aqui, para ver se a gente resolve isso. Aí dá o passe, o garoto volta à consciência, a família vai falar com o Divaldo já conta, é o fulano de tal que voltou, agora é o filho de vocês, é para cuidar dele direito, é para educá-lo no modo cristão, e não é só isso não, é para vir aqui na mansão do caminho, não é para desaparecer não, porque aqui a mansão do caminho é a escola das almas. Aqui é que ele vai sentir o sentimento cristão rodeando e vai mudar o comportamento dele, senão a raiva dele só vai aumentar. Aí a família ficou meio assim, e o Divaldo termina dizendo uma coisa curiosa. Ele disse assim, os espíritos obsessores são os nossos melhores professores, porque eles apontam os nossos erros e eles cutucam onde dói. Onde não dói não tem problema, pode cutucar que não está nem aí, mas se cutucar onde a gente dói, então é lá onde tem um problema. No fundo, o Divaldo fala, os obsessores, na maioria dos casos, foram alguém que eram muito próximos a nós e que nós magoamos. Então nós temos que ganhar essa pessoa para Jesus de novo. Nós temos que ganhar essa pessoa para Jesus, porque se ele é um obsessor nosso, nós fizemos algo que fez com que ele se perdesse, mas nós é que fizemos com que ele
fosse perdido, entre aspas, por Jesus. Nós temos que trazê-lo de volta porque é o nosso próximo. E aí a gente pensa, e a família então, né, baseado nesse caso, deve estar assim de obsessor. Ainda bem que é tão próximo, porque a gente pode ao menos dar um jeito com a nossa ação. O que é que então nós podemos fazer, para contar o último exemplo da noite, que realmente causa um impacto? E está no livro, dessa vez não é do Hilário Silva, graças a Deus, né? Senão ia ser outra tragédia. Dessa vez é do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. O livro é Cartas e Crônicas. Ele contou uma história muito singela chamada Influência do Bem. Era uma vez um vidente que era muito ruim. O cara era vidente só de nome. Ele morava numa aldeia e um dia ele viu uns jovens que iam cortar lenha no bosque. Ele olhou os jovens e viu que tinha um monte de obsessor em volta deles. E não podendo falar que eles estavam com um monte de obsessor em volta, ele disse: eu acho melhor vocês não irem no bosque, hein? Porque tem uma armadilha de morte para acontecer com vocês. Os jovens ouviram, mas disseram: mas você só erra as suas previsões, cara. Você é muito ruim. Você devia arrumar um outro emprego. Porque de vidente não dá. O vidente disse: olha que dessa vez eu vou acertar, hein? Os jovens foram. Eles levaram um pão. O pão daquela época era aquele pão enorme. Eles estão com o pão no saco, estão caminhando pelo bosque. De repente aparece um velho que vivia na floresta. O velho vem todo sujo, mas para eles se assustam e o velho diz: eu tenho fome. Vocês não têm nada que possam me dar? O primeiro pensamento é dizer não. Até porque se eles derem o pão, eles vão ficar sem comer. Mas aí um olha para o outro e olham para o velho da floresta e um pouco apiedados dizem: olha, nós só temos esse pão, mas pode ficar. E entregam o pão para o velho. O velho agradece e diz que Deus abençoe o caminho de vocês. E volta para a floresta. Eles vão lá cortar a lenha. Cortam a lenha, botam no saco, voltam. Quando eles voltam na aldeia, a aldeia toda já tinha sabido da profecia do vidente. Bom, os caras voltaram vivos. Esse vidente é ruim, hein? O vidente está assustado. Não é só porque eles voltaram vivos, é porque os obsessores desapareceram. Não tem mais nada. Ele falou: ué. Aí os jovens vão lá falar com ele e dizem: ó, tá vendo? Você é ruim mesmo, hein, cara? Olha aqui a gente vivo, pode até apertar. A gente foi lá pegar a lenha, já fizemos isso, voltamos, estamos vivos. Aí disse: mas não aconteceu nada? Vocês encontraram com alguma coisa? Ele disse: ué, por que isso aconteceria? Aí o vidente pega assim a lenha e puxa o saco e fala: deixa eu ver se vocês pegaram lenha mesmo. E quando ele tira, tem uma serpente partida ao meio, no meio da lenha. Os jovens se assustam. E o vidente nota: vocês cortaram a serpente sem ter visto que ela estava ali? Eles dizem que sim. Aí o vidente fala: não é possível que dessa vez eu ia acertar, cara. O que vocês fizeram? Vocês não fizeram nada? Tem certeza que vocês só foram cortar lenha e voltaram? É, só foi isso. A única coisa diferente foi que apareceu o velho que mora na floresta e pediu pra gente um pouco de comida. E a gente deu o pão que a gente tinha para ele. Aí o vidente falou: mas não é possível. A lei de Deus se deixa ser seduzida por um pedaço de pão. O espírito termina dizendo: se uma programação de morte é capaz de ser mudada por um mísero pedaço de pão, o que é que nós não podemos fazer pelas nossas vidas se praticarmos um ato de caridade todo dia? E um ato de caridade, às vezes é pouco, quase nada, mas para quem recebe é muita coisa.
Se um mísero pedaço de pão é capaz de salvar uma vida, que dirá um ato de caridade todo dia? Existe uma solução para a obsessão e para os nossos problemas? Existe, é a caridade. E é por isso que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Então pensemos, como Kardec diz, para terminar, que no fundo nós não temos inimigos desencarnados, nós temos amigos que nós magoamos e que agora estão com ressentimento. Nós temos que ganhar o sentimento deles de volta, para que eles se juntem a nós. Nós somos capazes de fazer isso todo dia, 24 horas de oportunidades para praticar o bem. Que nós possamos assim levar esse sentimento para a nossa família, porque já é um sentimento que Deus nos transmite. Que assim seja.